O braço direito do prefeito Wagner Rodrigues, o José Miguel, do Podemos, abriu mão da sua candidatura para deputado estadual para apoiar e coordenar a campanha da candidata a governo, Dorinha Seabra. E isso tem implicações. Para mim é uma grande jogada, uma grande articulação do prefeito Wagner Rodrigues, uma jogada que ele conseguiu fazer valer, né? Conseguiu fazer se valer da articulação. Wagner, que jogou muito bem, joga muito bem na política de Araguaína, mas não tinha uma grande jogada na política estadual, né? Tem grande apelo popular, tem grande carisma, e caracterizou o seu mandato, né, os seus quase 6 anos até aqui, com boas articulações políticas aqui no município, dialogando com os vereadores, com a população. Essa é uma marca do Wagner. A gente pode, às vezes, eventualmente criticar um pouquinho ali, mas não dá para não dar esse mérito ao Wagner. Ele é um grande articulador e tem um grande carisma. E dentro disso consegue fazer a sua gestão, e uma gestão com aprovação lá em cima. Então não tem muito o que falar nesse sentido. Gostar ou não gostar do Wagner é outra coisa, mas tem que dar o mérito para ele. Mas o Wagner sempre foi comedido na política estadual. Nunca fez um grande movimento na política estadual. Teve um antes dele ser prefeito, até antes de se lançar propriamente na política, eu já vou comentar sobre isso. Mas muito por conta que o Ronaldo Dimas era o seu mentor, o seu padrinho político, e ele estava inserido, o Dimas estava inserido na política estadual, então o Wagner ficava meio que comedido ali, jogando junto com o Dimas, né? Então, e o Dimas tendo destaque, foi candidato a governo, se movimentou ali atrás em 2018 e tal. Agora o Wagner se joga com essa, não vou chamar de manobra, jogada, com esse movimento, porque é um movimento. Política se faz com movimentos. O Wagner se lança na política estadual, porque quando ele retira a candidatura do José Miguel para colocar o Miguel na articulação da Dorinha, ele abre um campo na frente dele, e eu vou explicar sobre isso. E antes disso, eu quero fazer um parênteses. O Wagner tentou um movimento na política estadual, junto com o Dimas, em 2018. Se cogitou na época, pouca gente vai lembrar, porque andou mais no bastidor do que propriamente no grande público. O Wagner quase foi vice do Amasta na candidatura a governo suplementar, que era a junção, que tinha os 3 grandes prefeitos, que selaria a junção entre o Amasta e o Dimas, e acabou não acontecendo. Coisas da política, né? Talvez se tivesse acontecido, talvez o Amasta teria virado governador, talvez o caminho do Wagner seria outro, talvez o caminho de Araguaína seria outro. A gente não tem como saber. Mas a política acontece assim. Na época não aconteceu, não cabe aqui eu falar razões por não ter acontecido, né? Enfim, cada ator da época sabe. Mas aconteceu esse desvio na história. E aí o Wagner depois acabou sendo prefeito, a história vocês já conhecem. Então, depois de lá, o Wagner se ateve a Araguaína, única e exclusivamente. E a questão do Miguel era simbólica, porque o Miguel é o braço direito do Wagner, todo mundo sabe disso. O Wagner gosta muito do Miguel, os dois trabalham muito bem juntos, mas o Miguel teria dificuldade de levar sua campanha fora de Araguaína. Eu não duvido que o Miguel faria uma grande votação em Araguaína, não sei se ela seria mais votada ou não, ninguém sabe. Não tem como, bola de cristal não existe, né? O C também não existe. Então, mas ele seria bem votado, estaria entre as grandes votações de Araguaína, mas ia ter dificuldade fora de Araguaína, porque o José Miguel, por mais que seja um grande articulador, ele cresceu na sombra do Wagner, então para ele se desvincular disso é difícil. Então teria essa dificuldade fora. Uma derrota do Miguel seria uma derrota do Wagner, porque o Wagner, todo mundo saberia que o Miguel é o candidato do Wagner. Então uma derrota do Miguel não se elegendo
A chapa do Podemos é uma chapa difícil para se eleger, entendeu? Tem que ter uma votação expressiva, quase como de um candidato de mandato. Então, e se o Miguel conseguisse se eleger, por mais que fosse uma vitória para Wagner, lá na frente, em 2030, quando o Wagner provavelmente iria se lançar na campanha para estadual, seja deputado federal, estadual, senador, governador, qualquer coisa, seria um nó a mais para o prefeito se desfazer em vários cenários. Pode ser que em alguns cenários seria uma ajuda, mas em alguns seria um nó para ser desfeito, que acaba tendo implicações isso. E com a desistência do Miguel, o Wagner fortalece a candidatura de Dimas ao Senado, porque acaba o Dimas, que entrou depois nessa corrida ali junto com Dorinha, não tem o apreço como Gaguinho, como Eduardo Gomes. Agora tem o Miguel, um grande aliado do Wagner, vai ser um grande aliado de Dimas também. Acaba que junto com Dorinha aqui no norte, fortalece a candidatura de Ronaldo Dimas. Tá vendo? O Wagner oficialmente não tá apoiando o Dimas, né? Ele disse que apoiaria, que os candidatos deles é o Eduardo Gomes e o Irajá Abreu, mas esse movimento acaba dando um leque muito bom pro Dimas crescer. E o principal de tudo, o Wagner entra na disputa para a cadeira de vice de Dorinha, porque esse movimento é interessante. Como assim, Júnior? Wagner vice da Dorinha? Vai largar a prefeitura para ser vice? Não. Mas Ana Paula Lopes Rodrigues, a esposa do Wagner, entra nesse páreo com força. Wagner, para mim, com esse movimento, passou de ser um grande coadjuvante, porque é o prefeito da segunda maior cidade, segunda maior eleitoral, então ele era um grande coadjuvante da política estadual. Por que ele não era um protagonista? Porque ele não era candidato. Não tem como alguém ser protagonista sem ser candidato eleitoralmente. Então ele passa a ser um grande coadjuvante da política estadual para um possível protagonista. A mulher dele sendo candidata, Wagner é um protagonista da política estadual e é o retorno lá de 2018 para cá. Primeiro grande movimento do Wagner acaba sendo um movimento muito interessante. Vai acontecer isso? Ninguém sabe. Daqui a algumas semanas nós vamos ter essa resposta. E política é isso, tu faz um movimento para esperar uma reação para ver o que acontece. Se tu não fizer movimento nenhum, às vezes pode cair no colo, pode, mas é difícil. Você precisa fazer alguns movimentos, e Wagner faz um movimento muito inteligente, ao meu ver, e se posiciona muito bem para colocar sua esposa como vice e para ajudar a campanha de Ronaldo Dimas, mesmo sem ter o apoio oficial, que eu acho que o Wagner não vai deixar de apoiar Irajá e Eduardo Gomes, mas acaba dando uma ajuda pro Dimas, que também seria uma obrigação que ele tem para fazer. Então Wagner se desenha muito bem nesse cenário. Quer dizer que o Wagner é um jogador espetacular? Não, isso só o tempo vai dizer. O tempo vai dizer se Rodrigues vai ser um grande jogador político. Isso o tempo vai dizer. Por enquanto ele está fazendo boas jogadas, a posição dele é privilegiada por ser prefeito da segunda maior cidade e vai provar, muito possivelmente na sua carreira política vai ter altos e baixos, como todos os grandes políticos têm, mas o Wagner vai se desenhando como um grande ator da política do Tocantins, enfim, e talvez até daqui a pouco sonhando no futuro em poder ser senador, governador ou algo do tipo. E antes que vocês perguntem, isso influencia na campanha de Dorinha? Eu acho que não tem um peso prático na campanha de Dorinha. Não é algo que soma assim, não, isso é um grande mérito para a campanha de Dorinha. Eu acho que sim, o José Miguel é um bom articulador, né? Mas não dá um peso muito grande para a campanha de Dorinha, que já tem todo um peso, toda uma estrutura, todo um bom funcionamento aqui na região norte do Tocantins. Ele vem para ajudar a organizar, ajudar a trabalhar, com certeza vai contribuir, mas José Miguel não é um grande peso, não é um grande ator. Ele vai cuidar mais dos batidores, da articulação. Pode ser decisivo? Pode, isso só o tempo vai dizer. Agora tá no colo dele, né? Coordenar uma campanha não se coordena no papel, se coordena na prática. Então José Miguel tem agora uma missão muito importante, pode ser decisivo,
mas isso só a campanha vai dizer. Mas numa campanha que tem o governo do estado, que tem apoio de grandes prefeituras, não é uma soma. Pode ser uma grande ajuda, mas não uma soma eleitoral na prática. Até porque já tinha esse apoio, né? O apoio já do Podemos, do Miguel, do Wagner já estava consolidado ali.